Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos os professores voluntários, ambos da sede Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Paula Poloni e Gustavo Massen. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Danilo. Olá a todos os ouvintes. Vamos lá para mais um diálogo filosófico. Olá, pessoal. Olá, Danilo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui novamente. Hoje vamos conversar sobre o filme Meeting Joe Black, de 1998, cujo título aqui no Brasil é Encontro Marcado. Trata-se de um remake do clássico de 1934, Uma Sombra que Passa. É um filme que aborda a ideia da encarnação da morte, que conta com um elenco brilhante, uma série de ensinamentos sobre a vida e também sobre essa passagem, que é um tema intrigante, instigante e filosoficamente profundo que nos ensina a todos e que é de interesse de todos também, portanto. Não vamos esgotar o tema, como lembramos sempre, não vamos trazer aqui verdades absolutas, como lembramos em todas as ocasiões, não vamos falar aqui apenas de aspectos técnicos ou cênicos do filme, mas, sobretudo, daquilo que nos interessa enquanto o aprendizado, a essência que a história nos traz, para que possamos, em alguma medida, refletir sobre as experiências que nos ensina a história do filme e, por fim, lembramos que, naturalmente, haverá spoilers. E para começar, eu gostaria que a Paula fizesse uma síntese da história para a gente se inteirar do que o filme trata e começarmos a nossa conversa de hoje. Então, Danilo, esse é um filme de 98, que é uma adaptação de um outro filme que teve em 1934, que em português se chamava Uma Sombra que Passa. E também se inspirou numa peça italiana teatral, que é La Morte in Vacanza, de 1923. E fala de uma alegoria onde a morte resolve viver. Ela quer conhecer a experiência de estar no mundo e viver, e encontrar o sentido da vida. Então ela tira férias. E nessa alegoria, nessa obra de 98, com o Anthony Hopkins e o Brad Pitt, a gente vê um personagem aí importante que é o Bill Parrish, que ele é um empresário muito importante, um magnata de uma empresa de comunicação. E ele começa a ouvir algumas vozes misteriosas na cabeça dele. E, na verdade, a morte está entrando em contato com ele. Ele está se questionando sobre isso, enfim. E eis que eles vão ter um encontro. E a ideia é que a morte possa, através dele, ter essa experiência, porque ele tem muita sabedoria, experiência prática dessa vida no mundo. E ele propõe a ideia de trocar tempo para que ele possa viver um pouco mais e ensiná-lo sobre a vida. E o filme vai se desenrolar então nessa história, onde a morte vai vivendo uma série de experiências, onde ela aprende o que é a vida, baseada nessa experiência desse personagem, o Bill Parrish. E também a gente vê aí a família dele dentro desse processo, e vemos também o processo de uma situação que ele tem que lidar dentro da empresa, o Bill Parrish, com os seus sócios, né? Enfim, então o filme vai se desenrolando por aí. Dando continuidade, a história do filme ela está sendo abordada diante de uma festa. Esse é o cenário central, onde as coisas vão acontecer. É o aniversário de 65 anos do Bill Parrish. É um acontecimento especial e que traz inúmeras experiências para cada um dos envolvidos nesse acontecimento. E o principal de tudo isso são os sussurros que ele começa a ouvir e quer identificar de onde vem, quem está sussurrando para ele. Isso gera um suspense e tira completamente o foco da festa de seu aniversário. E por conta disso ele vai ficar totalmente aleatório a todo esse processo. E nós temos aí as suas filhas, principalmente a Alison, que está
totalmente absorvida nos detalhes da festa. Temos a sua outra filha, a Susan, o Drew, o Quincy. São vários personagens que vão participar dessa mesma experiência do Bill, porém cada um com as suas peculiaridades, com seus interesses, com as suas virtudes, com seus valores. Eu gostaria que você falasse, Gustavo, um pouco de cada um desses personagens para que a gente entenda melhor o que cada um representa dentro dessa história, dessa experiência e, consequentemente, reflitamos também sobre o que a gente pode aprender de tudo isso. Sim, Danilo, o início ele dá um panorama bem geral dos personagens, né? Já conhecendo, já justamente começando nos preparativos da festa, né? Em frente à mansão do Bill Parrish, e a gente vai conhecendo, vai vendo as características desses personagens que vão permear o filme todo, né? A filha mais velha, por exemplo, ela tem uma adoração pelo pai, e por isso ela tá fazendo toda aquela festa para agradá-lo e tudo, né? Tem a Susan, que, como você disse, é muito doce, mas muito convicta do seu trabalho também, e aí ela hoje tá com o Drew, né? Que seria até o sucessor do Bill, né? Tá previsto ele ser o sucessor, ele coordenar a empresa depois, né, presidir a empresa, enfim, tá sendo formado para isso, né, mas como você disse, é um cara bastante obstinado, já dá para ver de início que ele tem uma obstinação aí por uma fusão aí da empresa, por uma compra da empresa possível aí que tá acontecendo, enfim, e aí a gente tem o Quincy, que é o cara que é legal, assim, é o nice guy, né, que a gente poderia dizer, né, mas ao mesmo tempo é um sujeito bastante ingênuo, né, a gente vai se demonstrando depois no filme. E essa cena inicial é para conhecer um pouco do centro, né, de todo o filme, de toda a trama, que é esse aniversário do Bill, e ao mesmo tempo também já, na verdade, o filme já começa com a morte se comunicando com o Bill, né? E isso já vai colocando ele em uma situação de dúvida, de tentar entender o que está acontecendo, né? Porque ela fica simplesmente dizendo sim, sim. E ele não entende o porquê, né? Depois ele vai entender que justamente era o momento é o momento dele de morrer. E bom, esse início vai até depois até o início do dia, onde eles vão trabalhar, né? A Susan, por exemplo, é médica, né? E o Bill, o Drew e o Quincy vão até a empresa. E lá a gente, já de imediato depois, a gente vê a Susan indo para uma cafeteria, né? E onde ela conhece o personagem do Brad Pitt, que até a gente nem não acaba não sabendo qual é o nome dele, né? Eles se conhecem nessa cafeteria e desenrola um ponto curioso, né? Porque antes o pai, né, na viagem de helicóptero até Nova York, eles conversam sobre amor, né? E se ela realmente, o Bill pergunta para Susan se ela realmente ama o Drew, e ele fala de uns aspectos bem interessantes ali. Ele fala sobre viver a vida intensamente, né? Ele até faz alguns comentários, né? Tem que se sentir num amor que você se sinta dançando como um derviche, né? É algo bem importante que ele vai colocar aí, e colocando até sobre a mãe delas, né, das meninas, que morreu por uma questão de doença, né, muito cedo, mas ele teve o amor da sua vida e viveu justamente essa intensidade no amor, né. Então já coloca aí um pouco da índole do Bill e das suas filhas, né, apesar de serem extremamente ricos, por exemplo, são muito idôneos, né. Dá para ver aí uma moral, né, já apresentada de início, né. Além, claro, do Bill ser um grande empresário e querer que tudo aconteça também conforme ele quer, né. Ele tem também uma questão do poder, né, não do poder no sentido de mandar nas pessoas, mas de conquistar coisas, né, de ter o seu legado
firme e que continue, né? Então ele também tem essa preocupação com relação à empresa. Sim, é bem interessante que ele fala sobre essa ideia de ser feliz, do entusiasmo relacionado ao amor para a filha. E justamente é isso que a morte quer aprender. Então ela vai acompanhando ele nesse processo, né? Há um momento em que ela se apresenta para ele. A morte se apresenta para o Bill numa reunião familiar e na mente dele diz que está à porta à frente e que ele vai recebê-lo, né? E eles se encontram na biblioteca e tem um diálogo muito interessante onde a morte de fato se apresenta. Sim, sou eu mesma. Eu vim a gente ter um encontro, né? Tá na tua hora. E eu quero ter uma experiência nesse mundo e você tem muita experiência nisso e você vai me guiar, você vai ser meu guia. E com alguma resistência, o Bill vai entendendo que é de fato isso, né? E concomitante a isso é o que o Gustavo trouxe, né? Da ideia desse personagem do Brad Pitt que conhece a filha. E esse personagem da morte se apresenta então na família como Joe Black. É o nome que o Bill tem que inventar na hora para apresentar a morte para a família, né? Então, porque a morte tem que passar despercebida como se fosse uma pessoa normal. Só que a filha já havia conhecido ele na lanchonete, né? Então fica essa complicação que ele vai ter que lidar porque a filha já havia conhecido a pessoa da quem a morte está se ocupando, né? Como personalidade. E como o Gustavo falou, o Bill demonstra muita honradez, ele quer manter um legado de valores que ele conquistou como a busca da comunicação da verdade, enfim. Não se trata só de lucro, né? Que é a proposta dos das pessoas que querem fazer uma fusão, né, com a empresa. E assim vai se desenrolando a trama. E o Joey vai acompanhando de uma maneira super engraçada até o Bill nos seus afazeres, só que ninguém sabe quem é ele. E o trato é que ele não pode falar quem é ele, né? Então você imagina a situação. E todos começam a ficar desconfiados, né? Tanto a família como os sócios do Bill, enfim, né? E assim vai se desenrolando o processo. Falando agora da morte, que é o centro da história, colocando ela como a contraparte da vida, elas parecem antagônicas para a nossa visão mais ocidental. Porém, na verdade, sob a ótica de outras culturas, egípcias, gregas, hindus, por exemplo, tudo faz parte de uma grande vida. Eu gostaria que vocês falassem sobre esse aspecto que o filme traz de uma maneira muito serena, muito tranquila, muito leve, como disse a Paula. Inclusive, eu dei muitas risadas assistindo, porque as cenas bastante cômicas, o filme aborda isso muito bem. E, de modo geral, nós seres humanos temos muito medo da morte. Em contrapartida, o Bill ele tem uma postura bem serena, ele entende o que está acontecendo, ele está muito definido enquanto a isso. Ele não entra em pânico em nenhum momento diante da experiência de estar ali com a morte personificada. O Brad Pitt, que interpreta o Joe Black, poderíamos fazer uma relação com o Deus da morte, o Deus Yama. Em suma, é muito curioso porque estar diante da morte de maneira pessoal deve ser uma experiência bastante forte. E o filme traz isso de uma maneira bastante inteligente e que nos faz refletir muito sobre esse momento derradeiro, esse momento de passagem. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso e de cenas também que são muito importantes dentro desse processo todo que o filme vai trazer para nós. Sim, ele se coloca como a morte mesmo, né? Ele não é mal, né? Nem nada. E como você bem falou, né? Outras tradições trazem, né? O Deus da morte como um Deus, né? Uma divindade. E que, como o Senhor das Portas, né? Levam as almas até o outro lado. E tem toda essa mitologia no filme também, né? Vai aparecendo assim, ainda que sutilmente, como ela opera, como ela trabalha. E uma coisa que é importante, assim, que transmite até na atuação do Brad Pitt é uma impassividade, né? A morte é impassível, ela não tem emoções, né? Ela simplesmente faz o trabalho dela, né? Como fala até no filme, né?
multiplica isso pelo infinito e vai ter um aspecto muito breve do que é isso, né? E é interessante a colocação da proposta de ela ir para o lado do movimento e da vida, né? E nas tradições antigas a gente sempre vai encontrar uma oposição complementar, né, entre vida e morte, onde, por exemplo, na Índia, a gente vai falar de prana como vida, yama como morte, mas existe diva prana, existe a grande vida, a vida una também. Existe a vida que habita os dois lados, né? Então, no fim das contas, não existe vida e morte, são dois aspectos da grande vida, né? Existe uma unidade que nós vemos como transitoriedade entre um mundo e outro, né? Entre uma dimensão e outra dimensão. E claro, no filme, esse tema que é da morte e tal, ele não aparece como algo pesado, como vocês bem colocaram. Ele vai acontecendo naturalmente, as reflexões vão acontecendo naturalmente, né? E também a gente não vê a morte como algo pesado também na sua expressão, né? Ela está conhecendo o mundo, ela tem uma imposição, ela é impositora, né? Ela tem um poder, porque ela tem, né? Ela tem o poder da transmigração, né? De colocar as almas, os seres, né? Sendo transportados para outro lado, né? E aí a gente vê outros deuses como Anubis no Egito, o próprio deus Hades, né? Que cuida do submundo, mas também temos o deus Thanatos, né? Que é o deus propriamente que cuida desse aspecto da morte, que custodia isso. Mas são seres divinos, né? Veja como as tradições sempre trouxeram a morte como algo divino, porque faz parte da manifestação do cosmos, do universo, né? Tudo tem vida, mas também tem morte, tem o outro lado. São dimensões distintas, né? Como viajar em dimensões distintas, né? E me lembra um pouco de Platão, né? No Diálogo Fédon, onde Sócrates é indagado sobre de onde vêm os mortos, né? E ele diz, dos vivos. E de onde veio os vivos? Dos mortos. Ou seja, são dimensões distintas, porém complementares. Nós viemos de um lugar que é habitado pelos mortos, ou como a gente poderia chamar assim, e vamos para esse lugar quando a gente finalizar nosso período aqui. Então, uma coisa que fica bem claro, como a gente já colocou no início, é a naturalidade e da morte, e pelo qual esse filme também acaba sendo colocando isso como um aspecto importante assim da trama, que é a morte é natural, vai acontecer, e as reflexões frente à morte também vão acontecer, né? Não significa que é um evento natural, que ele é trivial. Ele é um evento muito importante, talvez o evento mais importante que temos. E fica muito evidente no filme que, sim, apesar dos demais não saberem quem é o Joe Black, mas ele vai se inserindo como um personagem muito importante na vida do Bill, a ponto de que ele chega num diálogo com o Quincy e diz assim, depende do Joe. Porque a vida dele agora está dependendo da morte, está dependendo desse momento que vai acontecer inevitavelmente. É muito interessante porque é um encontro marcado, como diz o nome do filme, né? E também aparece a expressão que a morte toma conhecimento, que é certo como a morte e os impostos. Um pouco essa brincadeira, né? Mas estamos falando de algo muito profundo, obviamente, mas que temos uma grande certeza, né? Algo que é muito certo, né? E tem um momento que ele conhece uma personagem, né, o Joe Black, ele vai para um hospital, imagine a morte no hospital, né? E aí ele se dá conta que, opa, eu acho que não é bom eu ficar por aqui, né? Enfim, né, ali ele conhece uma senhora que tá passando muita dor e ela vê que ele é ele, né? Tem alguma sabedoria aí, ou talvez pelo estágio de vida que ela tá, que ela consegue ver quem é ele. E ela pede que ele o leve, que ela tá sentindo muita dor. E aí ela faz alguns comentários muito interessantes nesse momento, e depois em outro momento,
que eu acho que resume bastante do ensinamento das antigas tradições sobre o que é a morte, né? E ela relaciona a algo ruim naquele momento, a morte como algo ruim. E ele diz, eu não sou mal, eu só sou de mais além. E ela pergunta, você vai me levar? O barqueiro tá vindo me buscar, né? Trazendo um pouco talvez essa alusão à mitologia relacionada ao Hades na Grécia, né? E é muito interessante depois num outro diálogo, quando eles vão conversar sobre isso, e eles falam, ela ensina para ele o que é a vida. Talvez naquele momento mais do que o próprio Bill Parrish, né? Que tinha toda a experiência prática, sabedoria. E ela vai conversando com ele, né? E vai falando que ele tá conhecendo as paixões, né? Ele tá se apaixonando pela filha do Bill, a Susan. E ela diz, não é muito bom que você fique muito tempo por aqui, porque isso pode atrapalhar o seu trabalho, né? Mas ela tá falando, resumindo aí a experiência desse processo de vida-morte para o ser humano, né? E ela diz, olha, não se iluda. No final das contas, nós estamos sozinhos. Nós fazemos esse processo sozinhos. E se a gente fica muito tempo, não é bom. Nem sempre é bom, né? Isso não é interessante. E ela vai, então, explicando, mostrando para ele, né, que no fim das contas a gente tem que fazer essa despedida. De algum modo, a própria morte entende o que o ser humano passa quando tem que encarar a morte. Porque não pela morte em si, talvez, mas pela experiência da vida, pelos amores, pelas dores e pelas coisas que a gente precisa deixar, né? Então ela fala sobre ter um retrato na memória, um belo retrato na memória. Que se a gente tiver sorte, a gente pode levar um belo retrato, uma bela imagem dessa experiência de vida, né, que a gente tem. Isso resume muito do que as antigas tradições traziam, né? A morte como uma passagem, como o Gustavo trouxe, onde a gente leva, sim, as coisas que têm real valor na vida, né? Mas há que fazer uma despedida. É o processo que o Bill vai fazendo, né? Ao longo de todo esse acompanhamento do Joey, ele vai tendo que se despedir. Só que isso faz com que ele vá se despojando dos seus arrependimentos, de culpas, né? Que as coisas sejam resolvidas entre as pessoas e fique tudo em ordem para que ele possa fazer essa partida. Quem dera todos pudéssemos ter, né? Esse diálogo com a morte de uma maneira assim tão direta e poder fazer essa passagem de uma maneira tão consciente e com um tempinho para poder deixar as coisas resolvidas. Mas essa é a ideia de que os estoicos, por exemplo, traziam, como Sêneca, que falava da brevidade da vida, né? De a gente viver como se fosse o último dia, o primeiro e o último dia, também como dizia Marco Aurélio, porque não sabemos quando é esse encontro, né? Na prática, nem todos temos essa sorte do Bill. E sim, é um grande respeito aí por essa realidade, né? Não estamos falando, como disse o Gustavo, de algo trivial. Então, por isso, o Bill, ele controla tudo, ele é um grande empresário, mas com a morte não é bem assim, né? Ele vai ter que passar por isso como todos nós. Esse último ponto que você tocou, Paulo, é muito interessante. A senhora que está no hospital é curioso porque ela sabe que vai morrer, ela pressente isso, e o Joe Black diz para ela o seguinte: vocês são difíceis de entender, vocês seres humanos. Quando a gente quer levar vocês não querem ir. E se a gente não quer levar, vocês também não entendem. Ou seja, é muito curioso e é uma cena bem engraçada, inclusive. E até o próprio Bill, depois ele vai começar a questionar a morte. Ele começa a questionar o Joe Black, porque naturalmente
naturalmente que ele percebe uma relação, uma proximidade dele com a sua filha Susan, e isso obviamente o intriga, não é? A morte tendo interesse em sua filha. Há um ciúme muito grande por parte do Drill, que até então era noivo dela, ou seja, o filme traz inúmeros desdobramentos, dentre eles o questionamento bastante contundente do Bill nesse sentido em relação a ele e a filha, até mesmo a ele próprio, Bill, que sabe que em algum momento vai ser levado. Porém, o Joe Black diz para ele que ele não tem escolha, ou seja, não é ele quem determina o que vai acontecer, tanto com ele, Bill, com a sua filha e com nenhum de nós. E isso é muito estoico, como vocês bem colocaram. Ou seja, nós não temos poder de escolha sobre coisas que não dependem de nós. A gente não pode determinar certas coisas. E isso é muito importante. Lembramos de Epiteto, por exemplo, que fala que nós devemos aprender a desejar as coisas como elas são. É lógico que isso é muito difícil. Evidentemente falando, por nosso nível, como seres humanos, a gente precisa evoluir muito do ponto de vista da compreensão disso tudo, como o próprio Epiteto e tantos outros estoicos e outros filósofos de todos os tempos. E temos um outro ponto também, que é a reunião do Bill na sua empresa. O Joe Black está junto com ele, obviamente, e ele começa a colocar ali o porquê que não vai vender a empresa. Ele coloca os seus valores, é uma empresa de comunicação que tem como princípio a verdade, e ele coloca os seus princípios e valores de maneira muito veraz nessa reunião. Então tem esses pontos, eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa postura do Bill e dessa ideia também de que nós não temos tudo sob controle, que são pontos muito importantes para a gente refletir. O Bill, como bom empresário, quis negociar, né? Tentou negociar com a morte, né? Até ele pergunta assim, quem sabe você alivia para mim aqui? Mas não tem negociação com relação a isso, né? Quando for a hora. E é engraçado porque a gente entende a morte aí não como um ser que coloca tudo à sua bel vontade e tal, né? Ele tá, na verdade, respeitando o momento de cada um, né? É o momento dele. No máximo ele deu mais alguns dias, algum tempo para ele, porque ela queria conhecer o mundo e tal, mas cada um tem o seu momento, e ela também não pode ir além disso, né? Ela mesmo talvez não tenha esse poder. É algo que está para além da sua jurisdição, né? Ela só executa. Ela é o ser que pode executar isso, né? Então é interessante essa visão, né? Mas ele tenta, porque essa é da sua natureza, né? Ele fez isso a vida toda. É um grande empresário, ele tem capacidade de negociação, capacidade de persuasão, né? Mas uma coisa interessante é que, apesar disso, aparece esses valores que você comentou, Danilo, que ele é muito responsável, busca realmente ser verdadeiro naquilo que ele faz. Ele até diz que ele queria ser escritor, mas disse que não ia levar jeito para isso. Mas ele conseguiu construir algo, né? Algo importante para as pessoas. E talvez, claro, aí é ficção, é no filme, né? A gente tenta não fazer comparações com o mundo real, porque não tem nem o porquê de ser, né? Mas ali na hipótese daquele filme, ele é um personagem bastante idôneo. Tem muito valor, muita virtude, e por isso chamou a atenção da morte. A morte não foi ter um encontro com qualquer um. Com qualquer um, não no sentido de riqueza, porque ele poderia ter ido, talvez, na pessoa mais rica do mundo, se fosse o caso, né? Mas ele não foi. Ela foi encontrar com aquele que sim tinha condições de mostrar ao mundo, de mostrar como as coisas são, de dar a experiência que ela precisava, talvez, porque ele viveu muito, ele viveu intensamente, ele é uma pessoa que abraçou a vida, né? E aí a gente pode falar aqui de um valor muito importante para o ser humano, que a gente enxerga, né, nesse personagem, que é o entusiasmo. Entusiasmo ali é uma palavra que vem do grego, que significa algo como ter Deus dentro. É como eu despertar o divino que tem dentro de mim. Por isso que aquele que é entusiasmado também se confunde um pouco com aquele que é feliz, né? Com a felicidade. Porque desperta algo que é seu próprio. E parece, né, que esse personagem, a gente vai vendo, vai descobrindo, vai conhecendo ele, que ele é um personagem intenso, não porque ele viveu muitas coisas só, mas porque ele viveu intensamente dentro de si, né, e mostrou o seu melhor. E ele tem uma preocupação muito grande em
em como que vai ficar o seu legado, né? Ele até fala, né? Todo homem, todo ser humano quer deixar o seu legado, né? Quer deixar a sua marca, porque talvez seja uma coisa que devemos perseguir, né? Claro, a marca de cada um depende do que cada um pode deixar para o mundo, né? O que internamente tem a desenvolver, isso a gente tem que descobrir. A gente não precisa ser um magnata das comunicações, né? É uma questão de cada um descobrir o que tem dentro de si. E o que parece, ele, como tem descoberto isso, chamou a atenção da morte, né? Porque foi um ser humano que viveu muito bem, né? Viveu intensamente, viveu, sim, sofrimentos, alegrias, tristezas, tudo que o ser humano vive de uma maneira muito intensa. Tem uma ideia importante que se desenrola na vida do Bill, que é o amor, que é o diálogo que ele tem com a filha lá no início, que é o que ele deseja que ela tenha também. Ou seja, não vale a pena a gente passar aqui e viver sem tentar amar, né? Senão a gente não terá vivido. Só que justamente a morte vai cobrar essa questão, de certo modo, dele, né? Olha, você tá falando tanto dessas coisas e agora vamos ver, é uma prova, né? Que o personagem passa diante da morte. E ele enfrenta muito, muito bem, um personagem muito corajoso, porque ele tem alguns momentos que, em função da filha, da família, enfim, ele enfrenta com muito valor a própria morte, né? E imagine isso, né? Não é algo tão simples assim. Ele coloca muitos questionamentos para a morte e ele acaba ensinando a morte sobre o que é o amor, né? Que o amor não é pegar algo que por um capricho nós gostamos, nós temos prazeres e pronto. Isso não é amor. A conversa que o Joey, né, vai tendo com o Quincy, ele vai entendendo que o amor tem a ver com o outro nos conhecer, a gente chegar a ser conhecido pelo outro de maneira verdadeira e encontrar essa liberdade de a gente poder se expressar tal qual somos e aprender e crescer juntos, né? Então ele traz a ideia de valores bem estoicos mesmo, né? De dever, de responsabilidade, de confiança, ou seja, amor tem muito a ver com isso. Compromisso, né? Não se trata simplesmente de a gente buscar prazeres e causar dano àqueles que amamos. Justamente a gente vai buscar o bem daqueles que amamos, né? E eu entendo que nessa obra isso aparece muito, de uma maneira muito central, a ideia do amor para o Bill, que vai ensinar também o Joey sobre esse tema, né? Como um elemento muito forte dentro do processo da vida, né? Quando o Joey toma contato com isso, nos primeiros momentos é muito impactante, ele fica meio zonzo, né? Ele fica até meio cansado, ele diz, nossa, o que é isso, né? Porque é uma mistura entre as paixões e outras coisas que ele vai descobrir, né? Que são os sentimentos, que não é a mesma coisa. E ele vai descobrindo isso através desse enfrentamento que o Bill gera diante dele, né? Com muito valor, com muita coragem. Ele mantém os seus valores mesmo em relação à morte. Olha só que interessante, né? Ele é muito corajoso nesse sentido. Sem dúvida, Paula. E esse diálogo que você trouxe antes do Quincy com o Bill, eu inclusive anotei porque achei muito interessante. Esse golpe possível, essa manipulação dos acionistas, diretores da empresa para com o Bill, deixa ele muito chateado. E o Quincy tem um bom coração. E ele entende o que está acontecendo, ele está frustrado com a situação, quer ajudar a resolver tudo da maneira mais justa, mais honesta possível. E na conversa que ele tem com o Joe, ele fala sobre o amor. E ele explica para o Joe o que é o amor do ponto de vista dele. Ele coloca que é conhecer os defeitos, os dois lados da pessoa. E encontramos essa mesma ideia em Khalil Gibran, por exemplo, o grande poeta libanês, que fala que na amizade a gente tem que ver tanto o fluxo quanto o refluxo, ou seja, os momentos bons e ruins da pessoa com a qual convivemos, seja na amizade ou em relações mais íntimas, como quer que seja, temos que ver as coisas de maneira mais ampla. E o Joe, inclusive, diz
para o Quincy que ele é um dos seus favoritos. Ele percebe o coração que o Quincy tem. E no desenvolver da história, nós temos um outro ponto também, que você mencionou, Paula, a postura do Bill diante da morte. Ele sabe na prática que vai ser levado por ela cedo ou tarde. E ele começa a perceber que tem que melhorar também como um ser humano. Ou seja, ele tem uma má relação com a Susan, ele está bastante preocupado com tudo que pode vir a acontecer, porque a morte é um mistério, nós efetivamente não sabemos, e ele tem uma relação melhor com a Allison. Então há uma série de situações, inclusive tem uma cena interessante em um jantar, quando ela apresenta o bolo que vai ser consumido na festa. Ela traz para ele prova um pedaço, só que ele não liga muito para aquilo, ele aparenta não ligar. E aí o Quincy novamente, diplomaticamente, entra em cena e diz que sim, que ele liga, que ele gosta, e é muito curioso porque aos poucos o Bill vai entendendo também a importância dessas relações. Por essas razões eu gostaria que vocês falassem não só dessa cena que eu mencionei, mas de outras também, e principalmente dessa postura de serenidade que o Bill demonstra ter ao longo dos acontecimentos. Sim, é um momento em família, até esse que você comentou do bolo é um momento em família, né? O Drew já rompeu com a Susan e tal, então eles estão num momento até mais íntimo, né? Engraçado, né? Porque o Drew acabava sendo um tropeço ali na família, né? E é um momento que ela tá apresentando o bolo e tal, e ele desdenha, né? Porcaria de festa. Porque ele não gosta de festas, né? O que parece, ele não gosta de festas e tal. Mas ao mesmo tempo, é uma cena interessante porque ele vai entendendo que, poxa, ele tem que celebrar a vida dele e toda a família estava empenhada, toda a família e principalmente a Allison estavam empenhados nisso, né? E também é uma questão também de, poxa, os gostos, as preferências aí, não importam mais, né? Não, são coisas tão mutáveis, né? Ele vai entendendo que ele deve se conectar com as coisas que não vão mudar, com o amor que ele tem pelas suas filhas, que é o seu legado, enfim, são coisas que ele vai descobrindo, né, e justamente nesses diálogos aí, depois com o próprio Joe, né, explicando para ele sobre o amor, como a Paula bem colocou, né, a gente vai entendendo que ele viu, né, que diante da morte a gente deve ficar com aquilo que importa, né, e não só diante da morte, né? Se formos pensar que a gente não sabe quando a gente vai ter esse encontro, a gente pode entender que a morte sempre provoca a vida, provoca a intensidade da vida. Então, se eu soubesse que eu morreria amanhã, como diz até Fernando Pessoa, né? Eu ficaria contente porque eu saberia que a primavera viria depois de amanhã, porque as coisas vão continuar sendo como são. Elas não vão mudar porque a minha morte está chegando, né? E ao mesmo tempo isso é muito interessante porque a vida ela tem os seus caminhos e a gente deve encontrar o nosso próprio caminho que segue no mesmo fluxo da vida. Eu esqueci de mencionar, Gustavo, só para reforçar esse ponto que você trouxe, eu gostaria que vocês falassem mais sobre ele e sobre um detalhe que eu esqueci de citar também. Novamente, o Bill sugere um outro jantar. Ele entende que o seu momento final está chegando, ou seja, aquela frase que ele disse na reunião, depende do Joe, ou seja, o tempo de vida dele na Terra depende do Joe, aquilo toma uma proporção muito grande para ele. E esses momentos em família se tornam muito importantes. Ele vai percebendo o valor dessas relações e, claro, o Drew, como você bem lembrou, ele se afasta do convívio e deixando o ambiente muito mais harmônico, o que facilita toda a convivência entre eles também. Isso é muito interessante da gente refletir, porque o Drew realmente é uma figura, como nós costumamos dizer, intragável. Ou seja, esses pontos são importantes também na nossa vida, a gente precisa aprender a lidar com isso, não só no momento da morte, mas em outras experiências também. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Exatamente, exatamente isso. Ele vai entendendo, né? É engraçado porque não tem pensamentos dele ali, né? Isso vai tudo pela atuação dele. A gente vai inferindo pelo que ele vai demonstrando nas suas ações, né? Que é próprio dos estoicos também isso, né? As reflexões dele estão dentro dele e não são tão expressas assim, a não ser em alguns momentos de diálogo, né? Mas a gente vê muito no seu comportamento e nas suas ações, né? São decisões que ele vai tomando que antes ele não tomava, ou
enfim, que não precisava tomar naquele momento, enfim, agora ele entende que é necessário. Ele tem um diálogo com a Alison nos preparativos finais da festa, no dia da festa, e ele tem um entendimento com ela. Eu vejo que ele vai resolvendo as questões com todos, né? Aquelas coisas que ficaram meio mal compreendidas, de repente mal entendidas, né? E ela diz, o importante é que eu me senti querida, né? Eu sei que você tem os seus favoritos, você é o meu, né? E por que eu tô fazendo essa festa? Porque tem muitas pessoas que te amam, você fez um bom trabalho. Você tem uma bela obra de vida, você fez um bom trabalho com muitas pessoas e conosco como pai, né? Então, às vezes, essa celebração, por exemplo, do aniversário, né? Ela é uma celebração de vida, de renovação de vida, né? Nem sempre a celebração é por uma questão egoísta, né? Para que a gente apareça para os demais, enfim, que é o que o Bill rechaçava pelo jeito, né? Veementemente pelo seu caráter, né? Mas ele vai entendendo que nem sempre se trata dele, né? Se trata da necessidade também dos demais, do que eles querem oferecer, né? Do amor que eles têm para dar e saber receber esse amor também, né? Sem dúvida, Paula. E antes de encerrarmos, tem alguns pontos muito importantes que, dentre eles, poderíamos destacar a ideia do estoicismo. Lá perto do fim, o Bill ele vai ser defendido pelo Joe. Nós temos o Quincy que traz de helicóptero para a festa o Drill, justamente para desmascará-lo, naquela reunião com os acionistas que estão por telefone ouvindo toda a conversa em silêncio, a conversa do Drill com o Bill e o Joe também como participante. E é muito curioso porque esse último, ele diz que ele foi muito estoico em sua vida, ou seja, o Joe afirma categoricamente que o Bill foi muito estoico em sua vida. Ele reconhece o seu valor, efetivamente. E para endossar isso tudo, nós temos aquelas cenas anteriores onde há uma reunião com a diretoria e o Bill ele é expulso. E um dos seus sócios vai até o elevador, diz que pode revogar essa decisão, mas o Bill aceita isso de maneira muito tranquila, muito equilibrada. É muito interessante observar isso, porque nós, muitas das vezes, ao passar por uma prova que não aceitamos o resultado de algo, ou a conduta de uma outra pessoa, ou a decisão de uma outra pessoa, a gente, às vezes, dá até chilique. Isso é muito interessante porque quando a gente compreende que temos que aceitar certas coisas, é lógico, a gente tem que entender o processo, o que está acontecendo, o enredo e a experiência. Mas há coisas que a gente precisa aprender a calar e aceitar, com retidão, com valor, e isso o Bill nos ensina muito, como personagem do filme, a refletir. E por último, temos aquele momento onde ele coloca o Joe na parede, porque o pacto é que o Joe o leve e não a filha. E ele vai justamente argumentar para que a filha dele permaneça viva. E ele coloca argumentos muito sólidos, muito profundos, que fazem justamente a gente refletir até que ponto a morte tem poder sobre tudo também. Então há outro ponto aí muito importante, eu gostaria que vocês falassem dessas reflexões para que a gente entendesse melhor o que podemos aprender de todos esses momentos finais que o filme vai trazendo para nós. Quando encontra a Susan na festa pela primeira vez, ele já estava entendendo que já tinha colocado o prazo final pro Bill, né? Depois da festa, ele fala, né? E quando ele encontra a Susan, ele diz assim, não, mas então eu vou levar a Susan também. Mas é um impulso, né? E temos impulsos, né? Ele vai entendendo que a gente, como ser humano, também tem impulsos, né? e pela impulsividade, ele queria levar ela porque ele não queria perdê-la. Não queria perdê-la jamais. Isso vai ao encontro do que a senhora, né, lá no hospital, a jamaicana, né, ela fala assim, o melhor que a gente pode levar daqui é um lindo retrato. E até ele pergunta para ela, você tem lindo retrato? E ela diz que sim, e aí ela vai em paz, né? E ele vai entendendo que ele também vai ter que levar um lindo retrato, ele não vai poder levá-la junto porque não é a hora dela. Ele estava rompendo com algo natural, com a natureza, ele não podia fazer isso. Só que, claro, né, ele teve que passar pela dor. E aí o Bill coloca uma pergunta para ele antes disso, que é algumas perguntas, né, esse diálogo é maravilhoso mesmo, vale a pena ver no filme, porque é maravilhoso, mas ele coloca uma pergunta especial, que é, ela conhece você? Você se apresentou para ela? Ela sabe quem é você de verdade? Porque ela está apaixonada por aquele rapaz da lanchonete, né, onde eles se encontraram.
E ele meio que não acredita nisso. E quando ele vai falar com a Susan de novo, encontra ela lá, ela fala justamente de uma lembrança que ela teve na lanchonete, né? E aí ele entende que não é por mim que ela tá apaixonada. Ela não me ama, exatamente. E muitas vezes tem a ver com isso, né? Deixar para trás, né? Se você realmente ama alguém, tem que deixar a pessoa seguir o seu próprio destino, né? A sua própria vida. E são coisas interessantes que a gente vai aprendendo no filme também, vai colocando, porque na nossa vida muitas vezes temos obstinações, né? Não só com pessoas, mas com as coisas também. E muitas vezes a gente tem que entender o fluxo da vida, né? Muitas vezes não é o momento da gente agarrar as oportunidades e ir em frente. Às vezes é o momento de deixarmos que as coisas aconteçam, né? Lidar com aquilo que não depende de nós, como diria Epíteto. Então, tudo isso faz parte das reflexões diante da morte que o Bill está tendo e vai colocando as suas convicções com mais força, né? Porque isso ele já pensava, né? Isso ele já via, ele já entendia isso. E nesse momento ele consegue colocar isso para o ser talvez mais poderoso ali, que era a morte, né? Ele consegue entender que diante de decisões assim, nós não podemos impor a nossa vontade ou impor o nosso desejo, melhor dizendo. Impor a vontade significa que a gente vai fazer isso com harmonia, mas impor o desejo, um desejo porque queremos somente, isso pode causar muito mal, né? Então um aprendizado de pureza, de purificação nesse sentido, né? De purificar os nossos desejos, nossos instintos. É muito bonito também a mensagem dele de aniversário na festa e a despedida da filha, né? Após a cena também, onde Joey, Quincy e Bill conseguem, afinal, fazer com que o Drill se demita, né, da empresa e conseguem revogar aí o legado do Bill um pouquinho antes dele fazer a sua partida, né? Então é bem, bem legal essa cena, ela é bem divertida, porque o Joey, né, se apresenta como um fiscal de imposto de renda. Enfim, né, é muito legal essa cena. E justamente ele traz aí o caráter do Bill, né, e o elogia como esse aspecto estoico e honradez, né. Mas depois tem uma cena que é da mensagem de aniversário, do seu discurso, né, e ele fala que, olha, quantas memórias aqui, né, quanta coisa se viveu aqui com cada um, né, certamente não foi perfeito, tivemos os nossos altos e baixos, mas estamos juntos, né? E aí eu vejo como é importante, às vezes, certas celebrações, né? Porque tem um momento que ele tem esse pequeno rito com a família do jantar, né? Que é uma forma de celebrar também esses laços familiares. Ele se dá conta da importância desses pequenos ritos. E ele entende que ele tem tanto a dizer, mas ele não sabe muito bem como dizer. E numa celebração como essa de aniversário, que a filha dele fez um trabalho primoroso, né? Ele consegue falar muita coisa. Ele consegue expressar muito do que ele sente e deixar de alguma forma a sua mensagem, né? E ele fala algo muito bonito. Ele revela o seu pedido de aniversário. E ele diz que ele espera que todos tenham uma vida feliz como ele, onde se possa acordar um dia e dizer: eu não desejo mais nada. E a gente vive hoje numa sociedade onde a gente busca muito essa ideia do desejo, de atender os nossos desejos, né? E como a gente já viu também em muitos podcasts, né? Isso não necessariamente é um elemento que vai nos trazer uma real felicidade, né? Inclusive pode nos confundir aí, como o Gustavo estava falando, né? Mas também porque ele viveu, afinal de contas, né? Ele tá tranquilo porque ele realmente viveu, ele tentou viver essa experiência do amor, né? Ele viveu com intensidade, como o Gustavo estava falando, né? E quando ele vai se despedir da Susan, né? Ele diz: é boa essa sensação, né? De não ter arrependimentos.
E ele olha para a filha e eles falam sobre isso, né? E ele diz: nossa, você me deu um sentido totalmente diferente à minha vida, né? Por causa do amor, né? E esse é o grande amor dele, né? Se a gente observar na história, talvez a Susan seja o maior amor dele, né? Onde ele vive essa experiência de uma maneira mais intensa, tanto que ele até mesmo enfrentou a morte em função do entendimento que ele tem da importância do amor como um sentido de vida, né? Esse filme traz realmente inúmeras ideias importantíssimas para a gente trazer para nossa mente, para nossa consciência / coração. Claro que poderíamos falar aqui muito mais coisas, mas há 2 menções para encerrarmos. Uma delas é o que o Bill diz para o Joe. Ele fala o seguinte: é difícil largar tudo. E ele mesmo, o próprio Bill, responde: é a vida. E ele vai perguntar depois: devo ter medo? E o Joe responde: um homem como você? Isso é muito forte, é muito profundo, porque a gente deveria se perguntar qual a nossa resposta diante de uma pergunta como essa. Se o Deus da morte ou qualquer outro Deus nos interpelasse, o que fizemos da vida? Qual foi a nossa conduta ao longo da nossa existência? Fomos mais humanos? Se a gente respondesse como Amado Nervo, o poeta: vida, estamos em paz. Nesse caso, não teríamos medo nenhum. Ou teríamos pouco medo. Na prática, a gente só vai saber na hora que isso nos acontecer. E a Paula falou muito bem desse momento em que ela traz a ideia de que nós vamos acordar e não ter mais desejos. É muito curioso porque eu pensava a mesma coisa. Quando a gente cessa os desejos, quando a gente não tem mais esses ímpetos vazios, pueris e que não nos acrescenta nada como seres humanos, a gente realmente tem conquistado um pouco mais dessa nossa condição humana. E para isso temos que dar a batalha interna. Temos que enfrentar os nossos defeitos, as nossas sombras, para que a gente coloque o nosso melhor à tona. Na festa, o Bill diz uma frase bonita no seu discurso. Ele olha para as pessoas e diz o seguinte: em cada rosto que eu vejo aqui tem uma história, uma lembrança. É muito bonito perceber que cada pessoa nos ensina algo ao longo da vida, cada experiência nos ensina algo. Dito isso, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais um pouco dentro dessas reflexões que o filme nos traz e que são muito válidas para as nossas vidas, sem sombra de dúvida. Não ter arrependimentos, né? Talvez seja relacionado com quando a gente for pesar o nosso coração, que é o nosso centro, que é nosso eixo, e ele ser tão leve quanto a pena da justiça, da verdade, que representa Maat, né, a deusa da lei, da ordem. Quem sabe, né? Quem sabe seja isso. A gente, nos olhos da morte, dizer: eu vivi. E não deixo nada para trás. Eu não tenho mais nada. Estou livre. Voltando ao filme, né? Porque essa cena final assim, até a representação cênica dela é simbólica, né? Porque até a gente conversando, e a Paula lembrou que atrás da ponte onde eles vão atravessar, né? Que eles vão atravessar, tem ciprestes, né? E os ciprestes são árvores que representam essa passagem, né? Sim, representa uma durabilidade, né? O cipreste é uma árvore extremamente resistente ao frio, ao calor. Ele traz uma ideia de perdurabilidade. Também colocado aí que remete ao eterno, né? O outro lado como a eternidade, como a morte sendo um ciclo, né? Um fim de um ciclo e o início de um outro ciclo, né? E claro, tem ali no jardim, né? Tem toda uma ascensão, né? E simbolicamente tem uma ponte, né? Que eles vão atravessar, e dessa ponte não se mostra nada, né? Eles somem, né? Quando vão até a ponte. É muito bonito, sim, muito bem colocado no filme, né? Realmente é um final com um ponto muito alto, porque nos emociona. É difícil não se emocionar diante da morte. É aquela coisa de não conseguirmos ficar indiferentes, né? Diante do momento da morte, a gente não fica indiferente. A gente pode ficar triste, a gente pode sentir saudade, a gente sente muitas coisas diante da morte. Não só, talvez da nossa, mas que a gente ainda não chegou lá, mas de pessoas queridas que já se foram, né? A gente não fica indiferente.
E bom, aí você colocou, né, Danilo, 2 pontos. E eu queria colocar mais um, que ele fala assim, o Bill, né, pergunta, e como vai ser, né? E ele diz assim, o Joe fala, essas coisas se resolvem sozinhas. É a natureza, né? A natureza cuida disso, pode deixar, não te preocupa com isso. E por fim, né, ele pergunta, eu devo ter medo, né? Eu devo temer isso, né? Eu devo temer esse momento. Ele diz assim, uma pessoa como você não precisa ter medo. E é bem o que você colocou, porque ele o seu valor deu uma passagem de primeira classe para o outro lado, né? É o que pelo menos dá para entender. A primeira classe no sentido de que a tranquilidade, né? Que a tranquilidade que não é a condição que vai se deparar com ele. Ele vai ter essa condição, né? Ele mesmo vai se apresentar nessa condição. Quer dizer, o espírito dele tá leve, não tá pesado. Então ele não tem o que temer porque ele não tem mais medos, né? Os seus medos foram sanados. Muito bela essa imagem do jardim e dessa partida dele e da festa que fica à frente, né? Fica simbolizado também que de um lado também há a beleza da partida e do outro segue a beleza da continuidade da vida, né? E esse poder das imagens que a gente gera dentro de nós, né? Tem muito a ver com as vivências que a gente também gera ao longo da vida. E eu acho que esse processo é muito de deixar uma bela imagem, né? Uma bela história, um belo filme. Se diz que nesse processo, né, se passa rapidamente a nossa mente o filme da nossa vida. Eu acho que se temos uma vida bem consciente, né, vamos fazer uma passagem tal qual o Bill ou algo próximo disso, né, cada um dentro da sua condição, da sua capacidade. Mas aí a gente tem uma imagem ideal, né? Se a gente pudesse pensar numa imagem que gostaríamos de ter, né? Uma bela despedida, trazer beleza, né, a esse momento. Poder fazer esse processo com essa leveza que o Gustavo falava, mas porque se viveu muito, né? A paz não é algo próprio de uma vida inconsciente, de uma vida de inércia. Muito pelo contrário, é fruto de uma vida muito intensa, de muita ação consciente. E poder chegar numa realidade como essa é uma conquista, né? Não se trata também de algo totalmente espontâneo, né? É uma conquista de valores, de virtudes que o ser humano tem a possibilidade de gerar. Mas é uma imagem muito linda que fica, e acho que todos gostaríamos de ter belas imagens assim na nossa partida, e essas histórias nos inspiram isso, né? Porque a gente possa ter uma bela vida, uma bela morte, viver sempre acompanhados da beleza, que é uma das grandes marcas que os filósofos sempre trouxeram de inspiração, de que estamos vivendo bem. Se sabemos agir, se sabemos viver bem, há beleza, né? E ela por si mesma já demonstra que nossos atos são de valor, tem ética, tem virtude, por isso é belo, por isso é leve e por isso é feliz, por isso é vida. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast de hoje. Agradeço a presença de ambos e, claro, desejo que sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado, Danilo, Paula e todos os ouvintes, porque é muito bom ter esses momentos aqui, poder compartilhar o que a gente tanto ama, que é esse amor à sabedoria, que é buscar sentido em cada coisa que assistimos, fazemos, enfim. Então, muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, Danilo. Obrigada, Gustavo, aos ouvintes. É sempre muito alegre esses momentos de diálogo filosófico, que espero que também possa inspirar aos ouvintes
a viver coisas como essas que é dialogar filosoficamente sobre ideias elevadas. Com certeza, Paula. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Bela Bartuk e chama-se Sinfonia número 1, terceiro movimento, Gavotta non troppo allegro.